Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um livro bastante interessante, um livro que para mim pelo menos foi bastante elucidante. A gente vai falar sobre Sapiens, uma breve história da humanidade. Você deve ver que para você ele está espelhado, porque eu estou usando a câmera frontal do meu celular, mas a edição, né, editor, vai dar um jeito nisso na hora que a gente subir. Se a edição não der um jeito, infelizmente você só terá que conviver com esse barulho. Mas o fato é que a gente vai falar hoje sobre o Sapiens, um belo livro, um best-seller internacional. Essa minha é a 50ª edição, ela é de 2020, se eu não me engano. Mas esse livro foi lançado em 2015, segundo as primeiras páginas. Então em 5 anos ele vendeu para dedéu. Isso indica que é um belo livro. Então achei que vale a pena falar sobre ele, tá? É um livro que vai trazer bastante informação, né? É interessante falar do Yuval Harari, né? Ele é um divulgador científico, ele é professor na Faculdade Hebraica de Jerusalém, ele tem formação em Oxford. Além desse livro ele tem mais outros títulos, né? Entre eles 21 lições para o século XXI e Homo Deus, que também são livros bastante interessantes para se ler e para se ter. O Yuval Harari, ele caminha sobre duas pernas, obviamente, já que ele é bípede, mas falando da obra dele, ele vai sempre fazer uma relação entre biologia e história, tá? E isso permeia todo esse livro aqui. Esse equilíbrio que ele vai trazendo ali nas costuras que ele faz entre biologia e história, tá? É um livro bastante denso, não em tamanho, ele tem 420 páginas, um pouco mais do que isso, mas as informações que ele traz, as informações que ele usa para alinhavar ali alguns acontecimentos históricos junto com fases da evolução humana são bastante interessantes. Então, por isso que eu achei legal falar sobre esse título, tá? Então a gente vai esmiuçar um pouco ele. Eu tenho algumas anotações aqui, tá? Meu celular tá aqui, meu computador tá aqui, então eu vou ficar olhando para cá. Não é porque eu tenho desvio de atenção, não, mas é justamente para poder ler o que eu anotei e não faltar nada. Muito provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Então se você gosta, já deixe seu like, já se inscreva no canal e faça todo o enxoval aí que todo youtuber pede, para que a gente possa continuar com esse canal. Então vamos lá. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Qual que é a principal mensagem desta obra? A principal mensagem é que tudo que nós vivemos hoje, onde nós chegamos, né, onde o Homo sapiens está agora, sim, o Homo sapiens, eu e você, foi construído por conta das escolhas que foram feitas no passado. Então tudo que nós escolhemos fazer, sejam essas escolhas intencionais ou não, nos trouxeram onde nós estamos hoje. E aí o Harari brilhantemente vai passando por essas escolhas, ele vai permeando tudo isso para deixar bastante claro. Então o livro começa ali numa construção cronológica, né, que remonta lá ao que a gente entende como a teoria do Big Bang, 14 bilhões de anos atrás, passando ali por 300 mil anos, o início da humanidade, o início da nossa espécie, mas ele se concentra principalmente ali nos 70 mil anos, de 70 mil anos para cá, onde o Homo sapiens ele deu um grande salto evolutivo, tá? Inclusive ele fala assim, ele tenta traçar o paralelo entre como uma simples espécie, como qualquer outro animal do mundo, deu esse salto evolutivo para se tornar a grande ponta da cadeia alimentar, né? Então é bastante interessante essa visão do autor, tá? E aí ele vai transferir, na verdade ele vai dividir essa evolução em 3 grandes períodos. Inclusive o livro está dividido nesses 3 grandes períodos, que é Revolução Cognitiva, Revolução Agrícola e Revolução Científica, tá? Você vai ver que os capítulos do livro estão divididos entre essas revoluções, com a adição de um capítulo que é a unificação da humanidade, onde ele mostra ali entre a Revolução Agrícola e a Revolução Científica como que os humanos do período se unificaram em prol de algumas questões, tá? Então esse livro ele trata disso, tá? E aí a gente começa aqui então falando sobre esse início, né? Então, por exemplo, imagine o seguinte:
lá atrás, há muitos anos atrás, provavelmente mais de 300 mil anos atrás, existia uma chimpanzé, e essa chimpanzé teve duas filhas. Essas duas filhas procriaram também, mas de um lado continuou a sequência evolutiva dos chimpanzés, e do outro estava a nossa avó. Pois é, estava lá a nossa avó, onde começou todo o conhecimento evolutivo do Homo sapiens, tá? Então talvez esta seja a primeira informação perturbadora que você vai encontrar nesse livro. Será que é verdade isso? Será que não é? Você só tem uma saída: ou ler e entender as evidências evolutivas que levam a gente a pensar isso, ou criar a sua própria, né? Usar de método científico aí para mostrar que está errado. Mas por enquanto essa é a teoria que a gente aceita, é que a gente acredita, entre outros, e é essa que a gente vai seguir. Então, assim surgiram os Homo sapiens, e aí o Harari ele vai passando por isso, tá? Então imagine o seguinte: nós todos vivíamos como uma família de belos primatas, né? E aí em algum momento nós também convivíamos com outras famílias, com outros hominídeos, humanoides não é, hominídeos, com outros hominídeos, que são o Homo neanderthalensis, o Homo rudolfensis, né? Então aí também, talvez você se assuste, mas nós não somos a evolução do Homo neanderthalensis, ou Homo rudolfensis, ou qualquer outro Homo. Não, algumas pessoas acreditam nisso, né? Não é uma linha evolutiva, nós coexistimos com essas espécies. Em algum momento da história existia mais de uma espécie humana. E isso é bastante interessante. Imagine se isso conseguisse prevalecer até hoje. Como será que seria a nossa cultura? Como será que seria a nossa convivência, né? Será que nós poderíamos miscigenar entre nós? Para não usar outros termos, né? Então, essa é a ideia, né? Partindo do princípio da evolução, o Harari ele vai costurando isso. Só que em determinado período da história ficamos apenas nós, os Homo sapiens. Os neanderthalenses sumiram, os rudolfenses foram extintos. E aí vem a primeira grande questão: qual será que foi o motivo? Será que nós miscigenamos, nos misturamos e os nossos genes mais fortes prevaleceram, enquanto os dos neanderthalenses não? Será que foi obra de genocídio? Nós exterminamos essas outras raças? Existem evidências que falam de um, existem evidências que falam de outro. Existem evidências ainda que falam que nós apenas tomamos o território deles, exaurimos ali as questões naturais, né? Comemos toda a comida, coletamos, caçamos tudo que eles podiam caçar e assim prevalecemos sobre eles. Enfim, seja uma ou outra teoria, o fato é que hoje estamos só nós aqui para contar a história. Mas pensar que poderia existir outras espécies de hominídeos é bastante legal, é bastante interessante, faz a gente refletir bastante, né? E aí, então, assim, estamos nós aqui. Será que teríamos conseguido coexistir enquanto espécie? Acho que a história mostra que não, mas aí é achismo. Porém, o Yuval ele continua, e aí ele entra em outro aspecto. Ele começa a falar sobre a revolução cognitiva. E aí eu me arrisco a dizer que este talvez seja o tema central desse livro, tá? A revolução cognitiva. A partir de um certo momento da evolução, que data entre 30 e 70 mil anos atrás, o homem passou por o Homo sapiens, melhor dizendo, ele passou por uma grande transformação no cérebro, uma grande transformação química, talvez cognitiva, que fez com que a gente fosse capaz de criar uma forma de comunicação muito sofisticada. E essa forma de comunicação muito sofisticada, que é a nossa fala, né, a nossa linguagem, ela fez com que a gente começasse a se relacionar melhor entre nós, né? É importante destacar que várias espécies, né, vários animais, eles também conseguem se comunicar, como por exemplo os golfinhos, eles têm também uma forma de se comunicar muito sofisticada. Porém nós prevalecemos, né? A gente consegue encadear palavras, formar frases, e a partir daí vem o grande ponto, segundo Harari. Em algum momento a gente começou a criar ficções. Meu amigo, minha amiga,
ficções, a gente começou a se relacionar melhor enquanto espécie, a gente começou a ter hábitos sociáveis ou sociais, né? Começou a adquirir sociabilidade. Isso fez com que os bandos fossem mais homogêneos, mais unidos. E aí, a partir disso, a gente começou a criar lendas, a gente começou a criar mitos, a gente começou, talvez, a falar a respeito das primeiras religiões, né? E isso transformou o nosso convívio, transformou o nosso dia a dia. Tudo isso segundo Harari, tá? Então, se você quiser entender melhor, leia. E através dessa ficção, nós nos transformamos enquanto sociedade, tá? Então, aqui na página 45, eu até anotei para falar para vocês, ele traz os benefícios da revolução cognitiva, por meio da nossa comunicação sofisticada e também por meio dessa capacidade de ficcionar. Então ele fala assim, ó, de um lado da tabela ele coloca qual que é a habilidade adquirida e do outro lado o benefício. Então, ó, a primeira habilidade, capacidade de transmitir maiores quantidades de informação sobre o mundo à volta do Homo sapiens. Qual que é o benefício? Planejamento e realização de ações complexas para evitar leões e caçar bisões. Então, determinados espécimes da espécie saíam para caçar e sabiam que em determinado lugar tinham mais bisões ou tinham mais animais ali, fontes de caça ou ainda fontes de temor, como os leões. E conseguir explicar isso para o bando era muito importante. Daí a questão da comunicação, né? E essa habilidade, quais benefícios trouxe. Outra habilidade, capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre as relações sociais dos sapiens. Então, com isso, a gente conseguiu qual benefício? Grupos maiores e mais coesos, chegando a 150 indivíduos. Com essa capacidade de transmitir informação, a gente conseguiu se reunir em torno de um bando maior. Reunindo-se em torno de um bando maior, a gente conseguiu mais segurança, a gente conseguiu cobrir grandes territórios, a gente conseguiu caçar mais, coletar mais, conseguiu expandir mais, né? Então, esse é um benefício. Tudo isso graças à revolução cognitiva. E por fim, que ele coloca aqui, a habilidade é a capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre coisas que não existem de fato. Aí é ficção. Tais como espíritos tribais, nações, companhias de responsabilidade limitada e direitos humanos, trazendo até o nosso período. E com isso, quais foram os benefícios da nossa espécie? Cooperação entre números muito grandes de estranhos, rápida inovação comportamental e social. Então, por meio dessas ficções, né, do conceito de nação, por exemplo, a gente conseguiu unir em prol de uma só questão, vários espécimes da nossa espécie, que não seria possível se não tivesse essa capacidade de criar. Porque, imagine, nação, enquanto tal, não existe, não é tangível. Só com um cérebro muito bem desenvolvido e sofisticado, a gente consegue sentir que pertence a algo, como uma nação. Então, essa é uma grande questão que o Yuval Harari traz nesse livro. Talvez o grande salto evolutivo da nossa espécie tenha sido esse. Tá? E aí tudo começa a ficar mais interessante, né? Porque ele traz ainda um outro ponto, que talvez a nossa evolução e o nosso convívio enquanto bando tenha sido possível por meio da fofoca. Então a capacidade que a gente tinha de se comunicar e de falar uns dos outros e uns com os outros permitiu que a gente se solidificasse ainda mais enquanto sociedade. Era importante saber quem era o melhor caçador, quem era a fêmea que reproduzia com mais qualidade, digamos assim, já que a mortalidade infantil devia ser enorme, né? A mortalidade em si já era grande, a expectativa de vida era muito baixa, os perigos eram imensos. Então saber quem tinha mais chances de ter uma prole saudável, ou quem caçava melhor, ou quem colhia melhor, quem corria mais rápido, quem entendia melhor de ervas, quem entendia melhor das plantas. Então, a capacidade de falar para o outro que aquela pessoa era melhor que isso, ou que aquele outro ser era melhor que aquilo, garantia a sobrevivência da espécie. E aqui a gente está falando basicamente disso, sobreviver, né? É bastante importante levar isso em consideração, né? Então, e aí vem alguns pontos também, né? Imagina viver nessa época sendo uma criança e ter que ficar atento a todos os perigos, ter que respeitar ali o que os líderes do bando falavam. Será que uma criança daquela época era mais esperta ou mais inteligente que uma criança de hoje? É de se pensar. Não é porque a gente sabe mexer em iPhone que nós somos mais espertos, né, do que uma criança daquela época ou que uma criança de hoje seja. Então, pensar nisso seria interessante.
Por isso que eu acho que esse livro é bacana para a gente refletir um pouco sobre nós, né? Talvez a gente pense em retrospectiva num espaço de tempo muito curto. Aqui a gente está falando de 70 mil anos atrás. Geralmente a gente fala de 2, 3 mil. Quando a gente estuda história na escola, a gente fala de 5 mil anos depois da pré-história, né? Então é importante pensar nisso. Mas a revolução cognitiva trouxe esses pontos, né, de importância. Primeiramente, então, essa capacidade de se comunicar, essa capacidade de conviver entre bandos, essa capacidade de criar, de inventar coisas que unificassem os bandos, né? E isso a gente traz até hoje, tá? Por isso que talvez seja o tema principal desse livro, a revolução cognitiva. Então o começo do livro ele passa sobre isso, e aí, logo em seguida, a gente entra na revolução agrícola. A revolução agrícola, segundo Harari, pode ter sido obra do acaso, né? Acredite se quiser, mas pode ter sido obra do acaso. Porque dentro dos grandes deslocamentos do Homo sapiens, que era um coletor, um caçador, então não vivia numa mesma região, precisava expandir seus territórios, carregava-se grãos. E esses grãos iam caindo, por exemplo. E aí eles perceberam que, ao cair, o grão brotava e gerava de novo o trigo, né? Então esse pode ter sido um erro ali, um erro de percurso que gerou a Revolução Agrícola. Além disso, esses bandos eles varriam territórios, mas não eram deslocamentos enormes, eles sempre acabavam voltando para os mesmos lugares, e por isso que era possível encontrar esses grãos que caíram e cresceram, né? Outro ponto interessante é que talvez a vida fosse mais tranquila nesse período, mas os ciclos de reprodução eles demoravam muito, porque as mulheres caminhavam muito com as crianças, né? As fêmeas caminhavam muito com os bebês, e para garantir o sustento dos bebês, elas amamentavam por longos períodos. Então passavam longos períodos amamentando, o que diminuía o ciclo de reprodução, que poderia chegar, segundo indícios, que levava entre 3 e 4 anos para uma fêmea poder reproduzir de novo. Isso mantinha os bandos muito reduzidos, né? Então, à medida que foram andando, caminhando ali, seguindo a canção, e vendo que era possível plantar, por exemplo, os bandos começaram a se reter, né, ou se ater a regiões específicas, tá? E aí, a partir disso, eles começaram a colher trigo, por exemplo. Começaram a domesticar o trigo, começaram a domesticar animais, né? Fazer cruzamentos entre animais que eram mais gordos e mais lentos, por exemplo, galinhas e ovelhas, tendo assim mais produtividade. Então, aos poucos, né, foi necessário ficar em determinados lugares para poder manter essa produção. Com isso, as mulheres, né, as fêmeas do bando, começaram a diminuir o tempo em que amamentavam, porque a comida já estava ali, né, na mesa. Não precisavam cobrir não precisavam cobrir grandes períodos ali, grandes espaços de terra caminhando, né, eles estavam sempre bem localizados. Então começaram a ter mais filhos, a densidade populacional começou a aumentar, só que com isso veio um custo, mais comida, mais boca para alimentar. Então talvez esse ciclo vicioso entre densidade demográfica, mais boca para alimentar, e a necessidade de ter mais comida fez com que os homens se estabelecessem em alguns lugares, né? Além disso, existem indícios também de que não foi só isso, né? Em algum momento nós começamos a enterrar nossos mortos, e aí aquele bando não queria se distanciar muito desses locais por uma questão religiosa, talvez por uma questão mais específica ali, né, em relação a essa ideologia que aquele bando cultivou ao longo do tempo, e aí isso fez com que eles também se assentassem em alguns lugares. Nessa edição que eu tenho aqui na página 99 tem até um indício disso, né, que é a estrutura lá de um monumento de Göbekli Tepe, talvez seja na Turquia isso hoje, que são grandes pilares de pedra, grandes pilares construídos mesmo, que talvez tenha sido ali um templo, né? E grandes ossadas também foram encontradas no lugar. Então talvez ali tenha sido um acampamento onde aquele bando começou aquele lugar por conta de uma questão ideológica ou de religião. E aí essa necessidade de trabalho, então voltando, né, essa necessidade de abastecer mais bocas, né,
de dar alimento a mais gente, fez com que esses bandos se estabelecessem também. E além disso, foram surgindo outras necessidades. Porque imagina, você é um bando que não está assentado e você dá de cara com grandes quantidades de animais que não correm tanto. O que você vai fazer? Pegar para você, já que até então você pegava tudo que você queria da natureza. Só que ele tinha um dono. E o dono é uma criação da nossa mente, né? Nós criamos isso, aí vem a revolução cognitiva. O dono não gostava e começavam as brigas, né? Com isso foi necessário construir fortificações, construir exércitos, tentar aumentar o bando para defender o território, e assim a gente criou ainda mais a capacidade de se estabelecer em um lugar só. O passo final tinha sido dado, já era impossível voltar atrás, porque imagine, a gente está falando de longos períodos de tempo, tá? Não está falando de 1 ano ou 2, mas de longos períodos de tempo. Muitos das crianças que nasceram naquele assentamento já não sabiam mais o que era ser um coletor e um caçador. Eles não sabiam mais voltar atrás na história, não tem como dar um Ctrl Z, né? A decisão foi tomada e então agora o ser humano ele era assentado, ele era agrícola especificamente. Então a nossa capacidade de construir uma linguagem sofisticada, de criar sistemas que não existiam, né, ficcionais, começaram a criar as primeiras leis, começaram a criar códigos de conduta para que mantivessem uma ordem mínima, né? E aí o autor ele dá o exemplo do Código de Hammurabi, por exemplo, ou de Hammurabi, não lembro como que se diz isso, que pode ter sido o primeiro código de leis que o ser humano criou, a partir de um ponto de vista bastante interessante. Não foi Hammurabi quem criou a lei, mas sim as deidades da época. Então era sempre algo maior do que o próprio Homo sapiens que criava as coisas. O Yuval Harari ele faz ainda a comparação com a Carta da Independência dos Estados Unidos, muito tempo depois, que também fala que Deus é que garante a liberdade do homem. Então todos os códigos que a gente foi criando ao longo do tempo, códigos de conduta, códigos de lei, sempre tinha a anuência de um Deus. Então o Harari ele atribui isso à revolução cognitiva ainda, mas à capacidade também do homem criar e se organizar em volta de sistemas que não existem na parte material, digamos assim, tá? E aí outro ponto que ele trata aqui é o seguinte: a partir disso começaram a surgir os primeiros sistemas de escrita, as escritas cuneiformes, por exemplo, né? Então a partir disso é que foi sendo criados sistemas de comunicação além da fala. Como a gente era um bando puramente agrícola, todas as trocas que existiam eram também de produtos agrícolas, animais, nozes, trigo, todos esses vegetais que a gente trocava entre bandos, né, começaram a precisar ser documentados, digamos assim. Então talvez os primeiros sistemas burocráticos também surgiram nessa época. E aí a partir disso a escrita foi crescendo, foram feitas, nós tivemos necessidades de escrever o que estava sendo feito, não para deixar para a história, mas justamente para documentar, para não ser roubado, digamos assim. E aí ele faz uma brincadeira, né? A gente imagina que talvez o primeiro sistema de escrita ele tenha sido feito por um profeta, talvez, né? Mas não, muito provavelmente a primeira escrita do homem, né? O primeiro registro ali de notações encontradas tenha sido feito por um contador. Pasmem, mas talvez o capitalismo começou ali. Um contador, o primeiro registro ali é da entrada de trigos dentro de uma determinada região da Suméria. Então tem até um nome, eu não vou achar agora, mas existe até um nome desse contador que a gente imagina que seja o nome dele, né? Então talvez o primeiro registro escrito e o primeiro ser humano documentado na história tenha sido um contador. Então você que é contador, fique feliz, porque você está desde o início da escrita entre nós, né? E aí o Harari ele vai passando por questões também que tangem ali a biologia e sociologia, digamos assim, hoje, né? Entre machos e fêmeas, o masculino e o feminino, como que isso surgiu dentro da nossa sociedade, como que essas criações entre masculino e feminino foram possíveis e como que isso permeou o crescimento da sociedade e da cultura. E a capacidade que nós temos de inventar esse tipo de coisa, né? Então é bastante legal ler essa parte do texto, porque ele faz até algumas relações entre nós, enquanto machos e fêmeas,
e machos e fêmeas de outras espécies, né? E em que momento o homem, né, o macho da espécie, ele começou a ter supremacia em relação à fêmea da espécie, enquanto que, por exemplo, em comunidades de chimpanzés e de elefantes, são as fêmeas que prevalecem. Então, a partir de agora, o Harari ele começa a teorizar sobre como os povos se uniram, né? Ele usa evidências históricas para isso, tá? Mas basicamente ele se apoia em 3 pilares, tá? Que são a invenção do dinheiro, né? A expansão e a criação dos grandes impérios e também a religião. Então, por exemplo, em um determinado momento da história nós precisamos trocar mercadorias. Então, talvez eu não tivesse, a minha tribo não tivesse trigo suficiente, mas a do lado sim. Enquanto eu tivesse animais suficientes, enquanto a do lado não. Então a gente trocava mercadorias através do escambo para poder sobreviver. Só que chegou um ponto que os crescimentos foram muito grandes, essas malhas de escambo se tornaram muito complexas, porque imagina, ele dá até o exemplo de um curtidor de couro que vendia couro por um sapateiro. O que ele pegava de... não vendia, né? Ele trocava, melhor dizendo. O que ele pegava de troca com o sapateiro? O sapateiro tinha que ter alguma coisa que ele queria. Então talvez o sapateiro tinha trocado antes um sapato com um padeiro e tivesse pão. E aí ele trocava o pão pelo couro. Só que, e se o curtidor de couro não quisesse pão? Então, isso para citar um exemplo simples, assim, mas as malhas elas ficam muito complexas. E aí, talvez a nossa maior capacidade tenha sido a invenção do dinheiro nesse período, né? E aí o Harari ele fala que o dinheiro, inclusive, é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua que já foi inventado. Então olha onde a nossa espécie chegou. Até poucas páginas nós éramos primatas e agora a gente consegue criar algo que não existe, que o dinheiro em si não existe, né? E através disso criar confiança mútua entre completos desconhecidos, né? Então, para ele, esse é um dos grandes pilares da unificação da humanidade. O segundo é a formação dos impérios. Então, regimes foram tomando conta de outros bandos, de outras tribos, de outras cidades, de outras civilizações, e assim surgiram os impérios. E os impérios, eles dominavam, né? Então, os grandes impérios se formaram ao longo do tempo, dominando e unificando povos e culturas diferentes. E isso fez com que também a humanidade se unificasse. E para controlar tudo isso, nada melhor do que a religião, que é outra criação. Então aqui nós temos 3 obras da Revolução Cognitiva: dinheiro, império, porque o império em si não existe, o que existe são as pessoas que formam esse império. E além disso, a religião. Como a gente disse, os códigos de conduta, os primeiros códigos de lei, os primeiros sistemas burocráticos, eles eram legitimados por meio de deuses, né? Então a religião era muito importante para legitimar um poder, legitimar um poderoso, legitimar um imperador ou um império, tá? Então nessa parte do livro da unificação ele fala basicamente disso e é bastante envolvente, eu diria, pensar a respeito disso, né? Como os impérios formaram o que nós somos hoje. E esse é o ponto dessa parte do livro, e esse é um detalhe ali que me chamou bastante atenção. Mas leiam, porque tem mais detalhes e vai ser bastante elucidante para você, né? Porque são questões que a gente não pensa no dia a dia. Ou seja, o quanto de nós brasileiros tem mais a ver com Portugal do que com os índios? Mais do que a gente imagina, eu tenho certeza. E aí a gente vai para a próxima parte agora, que já é o final do livro, que é a Revolução Científica. Pois bem, e aí chegamos aos tempos atuais, ou melhor dizendo, a modernidade talvez. Então a gente entra na Revolução Científica, onde o Harari ele vai abordando questões sobre o que fez a gente evoluir tanto em relação à ciência. Então ele chega à conclusão de que a ciência não é um culto ao conhecimento, mas sim um culto à ignorância. Porque a gente percebeu que não tinha resposta para tudo, mas que algumas respostas poderiam ser encontradas. Porém, até hoje a gente não sabe quais são as principais respostas para as perguntas mais importantes, digamos assim. De onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso propósito. E aí a Revolução Cognitiva ainda faz parte disso, né? Qual que é o sentido da vida? E aí? Alguns acham alguma coisa, outros acham outra.
E aí ele aborda uma lenda bastante interessante da Suméria, a lenda de Gilgamesh, muitos de vocês talvez conheçam, mas Gilgamesh tinha um amigo, um grande amigo, que convivia com ele, onde um ia o outro estava, e assim por diante. E aí esse amigo morreu, e ele ficou velando o corpo, e em um determinado momento ele percebeu vermes saindo de dentro desse corpo. E aí ele teve o primeiro espanto com a morte. E dali em diante ele prometeu que ia achar um jeito da gente não morrer mais. E segundo a lenda, ele construiu uma jornada, digamos, homérica, e até chegar a falar com deuses e perceber que o grande fardo do Homo sapiens, ou da humanidade, era conviver com a morte. E que a gente teria que aprender a conviver com isso. Então, a partir disso, o autor, começa a discorrer sobre a ciência e qual foi o grande salto da ciência no nosso período evolutivo. Ele chega à conclusão que foi quando a ciência encontra os grandes impérios. Né? Um exemplo disso são as navegações, o período das navegações, onde pessoas eram financiadas por governos e esses governos recebiam em troca o quê? Novos territórios, né? Que faziam, de certa forma, com que quem financiou enriquecesse. Né? Basta ver o domínio da América, né? Como que isso enriqueceu todos os impérios que financiaram essas conquistas. Então, a partir disso, o Harari começa a discorrer sobre como a ciência e os impérios evoluíram no mundo. Tá? E aí as navegações são um grande exemplo. Mas também é importante mostrar que, a partir desse ponto de vista, surge o credo do capitalismo. Então, em determinado momento da história, o homem acreditava que o mundo era um bolo gigante e cada um pegava o seu pedaço de bolo ali, e para que a gente crescesse, a gente tinha que domar, ou seja, dominar o pedaço do vizinho. Só assim a gente conseguia crescer. E o credo capitalista, ainda citando a Revolução Cognitiva, mostrou para a gente que não era só assim que se enriquecia, né? Era possível acreditar no crédito, por exemplo. Tá? Acreditar no crédito parece redundante, talvez seja, mas o crédito foi um grande artifício para que economicamente países se desenvolvessem muito e chegassem às revoluções industriais, por exemplo. Os financiamentos foram sendo possíveis, né? Antes a gente tinha que um navegador como Colombo, ele tinha que mendigar investimento de coroas. E essas coroas, se não tivesse a mesma visão que ele, não ia conseguir fazer isso, não ia dar o dinheiro que ele precisava, não ia financiar a jornada dele. Mas com o credo capitalista, isso ficou mais fácil de ser conseguido, né? Não que era como é hoje, mas se tornou muito mais fácil. E isso fez com que a gente também desse um salto muito grande, né? E aí a indústria ela veio para revolucionar o mundo, assim como a ciência o fez, e os dois começaram a caminhar lado a lado. É óbvio que o Harari ele vai esmiuçar muito mais isso do que eu estou dando só alguns pontos aqui que eu considero chave, né? Mas leiam um livro porque a partir desse momento a gente começa a perceber qual é o brilhantismo do autor e por que esse livro fez tanto sucesso, tá? E ainda o faz, tá? Então, levando em consideração a questão da Revolução Industrial, da ciência, né? A gente chega num ponto em que o autor nos faz refletir muito, que é: será que somos mais felizes do que éramos enquanto caçadores e coletores? E aí fica a pergunta para você também, cara pálida. Será que somos mais felizes? Né? Hoje, talvez o nosso sentido da vida ou a busca pela felicidade passe necessariamente por remédios. Ou por serotonina, dopamina, ocitocina, enfim. Somos felizes apenas com esses neurotransmissores. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a gente só é feliz à base de remédio. Será que antes não éramos mais felizes? Será que a Revolução Agrícola nos colocou num espiral da morte em relação à felicidade? Esses são alguns pensamentos, mas eles tangem ali o lado filosófico da vida, né? Então talvez você possa pensar a respeito disso tomando um vinho com a pessoa que você ama do lado e assim por diante. Então, será que somos mais felizes? Não sei. Não sei responder, o autor não chega a uma conclusão, mas aí ele começa a falar sobre onde nós podemos chegar.
Então hoje nós já temos braços biônicos, inteligência artificial, nós conseguimos usar a ciência para melhorar a nossa vida, nós conseguimos usar a ciência para aumentar a expectativa de vida, mas será que conseguimos usar a ciência para sermos mais felizes? Esse é o ponto, tá? E aí ele fala uma coisa bastante interessante, né? Então, praticamente a gente se tornou Deus, vendo do que nós somos capazes, do que o Homo sapiens foi capaz ao longo desses 70 mil anos de crescimento, né? É óbvio que remonta a mais, né? 300 mil, 400 mil anos talvez, mas principalmente nessa fatia da história de 70 mil anos, como nós evoluímos até conseguimos chegar à Lua, né? E talvez até outros países, ou outros planetas diferentes, né? Já que esse é o sonho. Mas aí ele fala, praticamente somos deuses, saímos do planeta, né? Podemos criar qualquer coisa praticamente, mas será que isso vai melhorar a nossa qualidade de vida ou não? Até que ponto a ética ela vai permitir que a gente avance? Se a gente voltar para a Idade Média, as religiões não permitiam certos avanços, né? Será que hoje a ética é a nova religião do passado, que vai impedir a ciência de avançar o tanto que nós queremos? E aí entra um fato importante. O que a gente quer? É isso que o autor reflete no fim do livro. É sobre isso que ele reflete. Ou melhor dizendo, aonde queremos chegar ou o que queremos querer? Ele faz essa pergunta, desse jeito, inclusive. É bastante elucidante pensar nisso, né? O que queremos querer, já que a gente praticamente não tem barreiras, né? A história mostra isso, as nossas escolhas mostram isso. Então, a última frase, inclusive, ele fala a respeito de: será que não é perigoso demais deixar na nossa mão, enquanto animais, uma espécie em evolução, o desejo de querer alguma coisa, ou enquanto insatisfeitos, animais completamente insatisfeitos e talvez até irresponsáveis, será que a gente consegue saber o que a gente quer querer? Então esse é um dos pontos centrais do livro. Eu acho que o livro ele termina de forma brilhante mostrando isso, e já deixa um gancho para o que vem por aí, tá? Que talvez seja o gancho proposital do próximo livro que ele lançou. Não sei se em ordem cronológica foi esse, ou se foi 21 lições para o século XXI, mas ele tem um livro que chama-se Homo Deus, né? Olha que interessante o trocadilho aí, o Homo Deus, para falar sobre o futuro e as possibilidades da nossa espécie. Tá? Então esse é Sapiens, uma breve história na humanidade. Se não leu, leia. Se já leu, releia, vale a pena. E aqui eu deixo o meu humilde pedido para você, se gostou, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, faça todo enxoval youtuber aí que você pode fazer. E fique atento aos próximos vídeos, porque a gente vai trazer mais livros bastante elucidantes para a cultura, principalmente para a nossa cultura ocidental, enquanto tal. Beleza? Então, meu nome é Eduardo Cassago, assim como você, estou aqui flutuando do nada a lugar nenhum, neste pálido ponto azul. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!